Glória a Deus. Irmãos, sempre que nós nos reunimos na casa de Deus, e sempre que é me dada uma oportunidade de falar, eu sempre procuro dar os créditos da minha pregação, da minha salvação, da vitória que eu tive, da unção que nós temos a Jesus. Nada para mim, tudo para Ele. Nada para você, tudo para Ele. Se você aprender esse segredo, se você colocar em prática este segredo, tudo fica mais fácil. Tudo começa a se acertar. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é glorificado e adorado na congregação dos santos. A minha salvação e a tua salvação é obra dEle. Ele dissipou as trevas, Ele dissipou e acabou com o muro que dividia nós, derramou da sua abundante e poderosa graça sobre nós, e hoje nós somos livres. Para quê? Para adorá-lo. Uma certa feita, um pregador bem novo pregou uma pregação muito bonita, uma pregação bíblica, digamos assim, explanou um assunto, e como ele era um pregador novo, tinha um pregador muito de idade já, com muitos anos na carreira ministerial, e ele perguntou para o pregador: o que o senhor achou da minha pregação? O que o senhor achou da mensagem? E o pastor disse: foi uma mensagem muito fraca. E ele disse: mas eu estudei, eu pesquisei o assunto, os versículos. Aí o pastor disse: eu não ouvi você falar na sua pregação nem uma hora, nem um minuto de Jesus Cristo. Aí ele disse: mas o assunto não era Jesus, o assunto era outro. Aí o pregador disse: nenhuma mensagem, nenhuma oração, nenhuma pregação pode faltar à pessoa de Jesus. Nós temos aqui Araraquara, irmãos, e temos centro de Araraquara. A maioria dos carros que vêm, irmão, eles percorrem uma rua para chegar no centro de Araraquara, no centro da cidade. O centro da pregação é Jesus. O centro da salvação é Jesus. O centro da criação é Jesus. O fato central, irmão, da história da humanidade está ligada em Jesus. Eu, você e nós não devemos nos cansar de falar de Jesus, porque os tempos são maus. Os tempos são difíceis. Nós estamos novamente aí com o devido cuidado, quanto a este vírus. E novamente as preocupações, o protocolo. E eu orando pergunto para Jesus, e se Ele tiver a bondade e a graça, Ele vai revelar para nós o que Ele quer com isso.
Porque alguma coisa tem a ver, irmão. Alguma coisa, irmãos, com todos esses problemas, Jesus quer mostrar para nós. E nós estamos olhando a enfermidade, os problemas, dificuldades, e não estamos atentando para o que o Senhor quer dizer com essas coisas. Onde está o nosso coração? Os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas, onde estão? Você está incluindo Jesus aí? Você está incluindo a salvação aí? Você está incluindo que você é um ser que hoje vive e amanhã não sabemos? Você está incluindo tudo isso? E você sabe que Jesus veio para te dar a vida eterna? E não é uma vida eterna que nós falamos, nós devemos ter certeza dessa vida eterna, esperarmos com alegria no Senhor, sabendo que não é aqui o nosso descanso. Mas alguns, ao invés de adorar ao Senhor, têm desviado a sua atenção do Criador, do autor da nossa fé, e têm concentrado a sua fé, a sua devoção em objetos, em homens, em denominações que hoje existem e amanhã não existem mais. Eu creio que tudo que está acontecendo, irmão, é para o crente focar mais no que é eterno. Tudo que tem nessa terra vai passar, irmão, tudo, concentra aí, tudo que você tem de meta, tudo isso vai passar. Juventude passa, riqueza passa, glória humana passa, honra humana passa, fama passa, tudo passa. E nós entendemos pela palavra do Senhor que o Senhor quer falar alguma coisa conosco. E os nossos olhos devam estar fixos para as coisas que Ele tem nos falado. Muito mais agora do que antes. A Bíblia diz, irmãos, em primeira epístola de São João, no capítulo 1, no versículo 15 ao 17, o Igor pode ler para nós aí. Cadê o microfone, obreiros? Alguém leva o microfone para o Igor lá. Primeira epístola de São João, capítulo 2, perdão. Primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Está funcionando o microfone aqui, Gustavo? Que o irmão Francisco está na mão? Ele está batendo aí, parece que não está saindo o som. Primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Irmão Igor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do meu Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Está escrito aí, irmãos, no versículo 15, da primeira epístola de São João, no capítulo 2, no versículo 15, está escrito: não ameis o quê?
o nosso amor ao mundo nos liga ao mundo e às coisas do mundo. Então a maioria das nossas preocupações, a maioria da nossa falta de sono, do nosso estresse, está ligado com as coisas desse mundo. Mas nós vivemos nesse mundo, trabalhamos, constituímos famílias, temos nossa casa, alguns pagam aluguel, outros têm a casa própria, alguns têm um carro, têm uma moto. O sistema mundano, ele exige amor e adoração. O crente, quando conhece o Senhor, ele se desvincula disso. Ele exercita a visão espiritual. Ele exercita olhar para o céu com os pés no chão. Ele crê no invisível. Ele crê num Deus que a gente não vê. Nós não adoramos objetos, nós adoramos um Deus único, verdadeiro, invisível e real. Ele está aqui conosco nesta noite, Ele está em nosso meio, pelo Espírito Santo. Não ameis o mundo, o sistema mundano, os vícios mundanos, os maus hábitos mundanos. Não ame isso. Não ame também o que tem no mundo. Não ame o que no mundo há. Porque se alguém opta por amar o mundo, o amor do Deus Pai não está nele. Não consegue, irmãos, não há possibilidade de um homem, de uma mulher amar o mundo e o amor de Deus estar nele, se fixar nele. Não há essa possibilidade, não há espaço para Deus. A pessoa entra na igreja pensando nas coisas do mundo, irmão. Tem gente, irmão, que entra na igreja e está pensando em outras coisas, ou seja, ele não está nas coisas que ele está pensando e também não está na igreja que ele está sentado ouvindo um sermão. Quem está num lugar pensando no outro, não está em lugar nenhum, e o inimigo tem feito isso com muitas vidas. Pessoas têm entrado na igreja e têm saído da igreja vazio, porque entra pensando em outra coisa. Mas oxalá que você entre nesta casa de oração e adentre os átrios de Deus e possa receber a graça, o poder, a vitória, a paz que só o Senhor pode dar e sair daqui cheio do poder e virtude de Jesus. Glória a Deus. Porque aqui, irmãos, você entra de um jeito, se esvazia e o Senhor te enche do amor dele. Mas o amor ao mundo faz a gente estar na igreja pensando no problema que nós vamos resolver. O amor ao mundo faz a pessoa estar dentro da igreja, né? A pessoa está dentro da igreja, mas aqui está recebendo mensagem. Está recebendo mensagem. Às vezes até tira uma foto dentro da igreja. Está ligado em outro local. Isso aqui, irmão, cabe na palma da minha mão. Isso aqui não me controla e não te controla. O celular é bênção de Deus. Porque de primeiro as pessoas falavam, a televisão é isso. Ah, o computador é isso. Ah, o celular. Não, irmão, o aparelho em si não é ruim, é bom. A gente se comunica. Eu tenho em minhas mãos um computador, só que eu tenho que saber usar. Hoje a gente consegue se comunicar com familiares que estão distantes da gente, em outro estado, em outro país. Será que isso é ruim?
Não. O mau hábito é ruim. O mau hábito é ruim. O nosso posicionamento é ruim, porque quando eu entro na igreja e fico dedilhando isso aqui, irmão, e fico ligado nisso aqui, eu não estou em lugar nenhum e o inimigo está tomando conta da minha mente. Tem uma palavra de poder para você hoje, tem uma palavra de cura para você hoje, e você vai receber em nome do Senhor Jesus. Teu pensamento tem que estar ligado nele, o seu celular desligado, o teu cérebro desligado do que foi, do que acontecerá. Se ligue agora no presente, neste culto de ensinamento. Não ame o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O aparelho em si não tem nada demais. Porque com rádio a pilha, eu posso pecar. Se eu ficar escutando música mundana no rádio, eu estou pecando. Agora, se eu souber usar a televisão, o rádio, o celular, é bênção, na hora certa. A maioria dos celulares tem aplicativo dizendo que você está usando muito, eles cortam o tempo e te avisam, você usou bastante. Você está mais no celular do que na sua vida real. Você está mais no virtual do que no real. Tudo, irmãos, que existe e que foi criado, foi o nosso Deus que criou. E Deus se alegra que nós possamos usufruir do que Ele criou. Olha para a natureza, irmão, quanta coisa bela, bonita. A mesma natureza que fornece o trigo, o arroz, o feijão, é na mesma natureza que muitos homens encontram as drogas. A mesma cana que produz o melaço e o açúcar refinado e o açúcar cristal, esta mesma cana produz o álcool, que é a porta para qualquer vício entrar na vida da pessoa. Então Deus aprovou fazer coisas boas, mas o homem no sistema mundano descobre coisas e usa coisas para o seu dano próprio. Quanto prejuízo tem causado o álcool, adquirido em qualquer esquina, e não é proibido, chamado como uma droga lícita. E quantos irmãos estão viciados e não conseguem e vão até morrer, perdendo, irmão, todas as funções renais, perdendo sua saúde, perdendo sua honra, perdendo sua família, viciado no álcool. O mesmo produto que fabrica o açúcar, que fabrica o melaço, que é uma coisa gostosa, é a mesma matéria-prima, é da cana que se faz o álcool. Lógico que do milho também se faz o álcool, da cenoura se faz o álcool, mas aqui no nosso país o consumo é esse. Onde está o erro? Onde está a falha? Nós estamos olhando, irmão, mais para as coisas banais e temporárias e estamos esquecendo de olhar para cima. Então esses problemas que estão acontecendo, as enfermidades, as nações, as dúvidas do amanhã, é Deus dizendo: está chegando a hora de eu buscar a minha igreja, está chegando a hora de eu concluir tudo. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Oh, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu posso dominar o aparelho de TV, eu posso dominar o celular, eu posso dominar o rádio, eu posso me controlar. Você pode se controlar.
Sozinho você não consegue, mas eu te mostro, em nome de Jesus nessa noite, que Ele está na tua vida, Ele está aí, Ele tem um poder libertador, o sangue de Jesus tem poder. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Mateus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, alguém leva o microfone para o Mateus lá, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Oh, glória a Deus! Maravilha! Todas as coisas estão dentro da lei, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas eu posso fazer, todas as coisas me são lícitas. A palavra lícita quer dizer dentro da lei, em conformidade com a lei. Vai dizer a mesma coisa em 1 Coríntios 10, e o versículo 23. O 22 diz para a gente não irritar o Senhor. Nós somos mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então você, irmão, que está aqui nesta noite, concentra todo o teu ser, todo o teu espírito, alma e corpo, concentra em adorar Jesus, que é o centro. Tudo para Ele, nada para mim. Fazendo assim, irmão, você vai viver uma vida de bênção e de vitória. Não pense que você vai ficar aprisionado, não. Não, Jesus te traz liberdade, Jesus te traz uma outra visão, Jesus te traz paz de espírito, Jesus te traz certezas, e isso é coisa gloriosa. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu ser dizimista, não adianta eu cantar nos grupos se eu não tenho certezas em relação a Jesus, em relação à salvação, em relação à vida eterna. Porque é duro entrar na cabeça do crente que ele não vai morrer, que ela não vai morrer. E aí vem o medo, aí vem a dúvida. Adore o Senhor nesta noite na beleza da sua santidade. Glorifica o Senhor, pois o Senhor reina, Ele reina para todo sempre. Então todas as coisas me são lícitas, mas tem coisa que para o crente, o que, igreja? Não convém. Não convém para nós fazermos algumas coisas, irmãos. Fica o escândalo. Sobra aí o escândalo, sobra aí, irmãos, né? O falatório, o burburinho, aquilo que estava escondido é manifesto, aquela mentira é desmascarada, a máscara cai. E nada acontece por acontecer. Quando acontece, Deus está tratando comigo e está tratando com você. E o tratamento de Deus para a nossa vida é para o nosso bem. Então, quando o oleiro amassa o barro, ele quer fazer um vaso novo. Então, irmão, fica na mão do oleiro. Deixa ele agir. Voltando aonde o nosso irmão Igor leu. Porque tudo
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16: porque tudo que há no mundo está no mundo. A palavra concupiscência, que não é muito usada em nossos dias, quer dizer desejos. Desejos, satisfação da carne. A concupiscência da carne, dos olhos, da vida, não é do Pai, mas é do quê? Do mundo. As coisas do Pai são eternas, não morrem, não para, não passa. (17) E o mundo, com tudo que ele tem, vai fazer o quê? O mundo passa. A juventude passa, a saúde passa, a glória passa. Quantos cantores, irmãos, há muitos anos atrás eram famosos, hoje são anônimos? Quantos de nós tínhamos saúde, corríamos, hoje a gente não consegue nem caminhar direito. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos passando. Só que tem o seguinte, esse versículo contém uma bênção, porque o mundo passa, o desejo do mundo passa, só que tem o seguinte: aquele que faz a vontade de Deus, todo dia, toda hora, permanece para sempre. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que ter objetivos, foco, saber por que nós estamos no meio desse turbilhão, por que estamos no meio desse furacão. Alguns irmãos que já morreram não passaram pelo que nós estamos passando, mas não é para nós desistir não, irmão. Tem notícia boa para aquele que crê: Deus está no controle, Deus está no comando de tudo. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O assunto da epístola e o assunto de Paulo e o assunto do crente é o mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aninha, lê 16 e o 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glória a Deus, amém. Paulo disse, é só isso aí, irmão Francisco. Paulo disse assim: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Os pecadores não têm vergonha de sair para a rua pecando e praticando os atos ilícitos, sujos deles. Mas os crentes muitas vezes se envergonham. O cristão se envergonha. A irmã, o irmão se envergonha. De quê? De falar as boas novas de salvação? Irmão, quem é chamado não consegue ficar quieto. Se você está conseguindo ficar quieto, reavalie o seu conceito espiritual e sua chamada para com Deus.
vai orar mais, irmão, porque coisa gloriosa é falar de Jesus, é pregar o evangelho a toda criatura, porque a nós cabe isso. A nós, irmãos, foi dada uma ordem, e essa ordem, irmão, ela é explícita, ela é clara como a água. Mateus capítulo 28, versículo 19, o Felipe vai ler. Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do quê? Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é poder. Evangelho é poder. A palavra é pregada com poder, chega aos corações através do pregador, da pregadora e do coração, irmão, até na alma. Deus se encarrega de fazer isso. Mas a igreja está ordenada não se envergonhar. Nesses tempos difíceis, devemos proclamar a salvação. A porta da salvação está aberta. A porta está aberta. Jesus continua chamando as pessoas para serem salvas. E a nós, como a Paulo está escrito: ensinai, ide, ensinai todas. A igreja, o irmão, a irmã é para ensinar. Ensinar o quê? O evangelho. Após a pessoa aprender, batiza essas pessoas em nome de quem? E aí tem gente que fala: mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Precisa? Precisa a palavra Trindade estar na Bíblia? O que está escrito aí? A gente aprende, aprendendo a gente reavalia a nossa vida, nos colocamos à disposição de Jesus, e a nós cabe ser batizado. E batizado em nome de quem? Batizado em nome do Pai. Alguns falam assim, ó: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é. Olha como está escrito na tua Bíblia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia certa e decorar ou aprender certo. Batizando-a em nome é uma pessoa, vírgula, e do Filho, outra pessoa, vírgula, e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está conosco. Tem que ser lido desse jeito, irmão. Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando as pessoas a fazer o quê? Por isso que tem Bíblia escrita, igreja. Por isso que levou quase 2000 anos para se escrever a Bíblia completa, Velho e Novo Testamento. Por isso que muitos reis tentaram acabar, mas ela não acabou. Tentaram queimar, mas ela não se queimou. Tentaram esconder, mas ela não ficou escondida. Ela está na minha e na tua mão. É milagre de Deus a Bíblia estar na nossa mão.
É milagre de Deus, porque esse livro era para ser extinto, acabado, escondido, censurado, mas glória a Deus, o autor desse livro continua vivo, ele é real e está conosco todos os dias que lemos ela. Ensinando a guardar o quê? Todas as coisas essenciais para a nossa salvação que estão na Bíblia, que eu vos tenho o quê? Mandado. E tem uma, vocês não estão sozinhos, eu estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até o final de tudo, ele se faz presente, igreja. Romanos, voltando em Romanos, está escrito que Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a pessoa ser salva. A Bíblia não é um mero livro escrito por homem. Se assim fosse, teria outros livros aí melhor que a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. Eu não sei o que você faz com a sua Bíblia, mas eu já vi irmãos colocar a Bíblia no chão. Bíblia nunca se coloca no chão. Bíblia não se dá para a criança brincar e rasgar as folhas dela. Bíblia, quando envelhece, a gente guarda. Eu tenho Bíblia desde quando eu era criança. Nós temos na nossa mão um livro sagrado. O Alcorão, para os irmãos terem uma base, o Alcorão, se ele cair no chão, os muçulmanos queimam ele, como sinal de purificação, porque eles acham que é imundície o livro cair no chão. O muçulmano, quando entra dentro de uma mesquita, eles tiram o sapato dos pés deles, para que a contaminação da rua, porque quando você anda na rua aí, irmão, a pessoa gosta, você pisa em cima, a pessoa vomita, você pisa em cima, o cachorro faz xixi, você pisa em cima, aí você chega com aquele sapato na sua casa e coloca perto de você em qualquer lugar, é anti-higiênico. O muçulmano pode ser quem for, quando chega na mesquita, o sapato fica lá, e quando a pessoa entra, o local é purificado, higienizado, é limpo, porque eles acreditam, irmão, que a presença de Alá está lá. Nós cremos na presença de Deus que está aqui. Você crê nesta noite que Ele se faz presente? Ele está aqui. Só estou comparando um pouco. Aquele que entra com o celular na igreja, aquele que entra mascando chiclete, aquele que não cuida da sua Bíblia, não tem um mínimo de respeito, deixa a Bíblia em qualquer lugar. Na hora de vir para o culto, onde está a Bíblia? Procura e não acha. Tem uns que vêm, irmãos, e chegam na igreja sem a Bíblia. É a mesma coisa de chegar no restaurante e não ter prato para comer. Comer na mesa. Ninguém faz isso sem Bíblia, irmão. É uma coisa descabida para o crente que vem adorar o dono da Bíblia sem ela aqui na casa do Senhor. Possamos, irmão, ter a Bíblia, ler a Bíblia, aprender da Bíblia, guardar todas as coisas que estão na Bíblia. Bíblia não se coloca no chão. Bíblia não se coloca em qualquer local. E quando ela fica velha, não se joga fora, não se vende. É tua Bíblia, guarda. Você fez anotações nela, zela. Não é um livro que a gente está adorando, não, é respeito com a palavra que você leu e transferiu o seu coração, porque com o tempo, irmão, nós somos como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Com o tempo, irmão, a palavra, ela vai entrando em você, e a maioria dos versículos você guarda. O irmão começa a ler, você começa a ler junto sem estar na Bíblia, porque já está no teu coração. Louva a Deus por isso, porque a palavra tem entrado, e nós temos guardado, e é o Senhor que faz isso, e isso é coisa boa e agradável. Eu posso anotar, minha Bíblia é toda anotada, eu posso riscar, fazer anotação, sim, posso, porque mostra que eu uso, que eu medito, isso é coisa maravilhosa. A palavra tem poder, igreja. O Evangelho tem poder de libertar o homem do vício, de libertar a mulher do vício, de trazer luz para quem está em trevas. A palavra tem poder de curar a enfermidade. Muitos são curados, irmão, estão desenganados pelo médico, mas se chegar esta palavra e ele crer nesta palavra, irmão, a pessoa sai do hospital, irmão, se recupera, o milagre acontece, e o poder está onde? Na palavra, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Porque tem pessoas que não creem. Vem na igreja, ouve a palavra, mas não crê no que é pregado. Se a Bíblia fala, eu creio. Eu acredito na palavra de Deus. E sei que aquele que escreveu essas palavras, ele é fiel para cumprir. Primeiro o judeu e depois o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus do quê? De fé em fé. Porque está escrito: o justo vai viver de quê? Nessa época de crise, como nós podemos viver? Esse é o tema do ensinamento de hoje. Nessa crise que estamos, como podemos viver uma vida santa, uma vida de esperança, uma vida aguardando o Senhor? Irmão, eu não estou pregando para crente desanimado, nem desorientado. Estou pregando aqui na igreja, e para quem está me assistindo, aqueles que têm o Espírito Santo estão alegres com o Senhor, estão confiantes, porque o Senhor tem coisa boa para a sua igreja. O Senhor tem coisa boa para você, irmão. Tem coisa boa chegando, eu creio. Ah, mas vai acontecer isso, aquilo. Isso não é comigo. Eu estou servindo aquele que tem o domínio e o controle. Ele tem escape para nós, escape de salvação para a nossa vida. Oh, aleluia. Versículo 18 de Romanos 1. Porque os céus manifestam o quê? A ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se vê aonde? Pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem criou o sol na distância exata da terra? Quem? Deus. Se o sol se aproximar, ele queima. Se distanciar, ele mata também, porque precisamos do sol, é vitamina para nós, é fotossíntese para as plantas, é vida. Mas quem colocou o sol nessa distância? Quem está segurando o planeta Terra em órbita? Deus.
A sabedoria de Deus é inigualável, é inescrutável. Jó 38. Jó 38. Versículo 4, 5, 6, 7, 8. Jó 38, versículo 4, irmã Flávia, em diante. Jó 38, Deus vai fazer umas perguntas para Jó que ninguém responde até hoje, que não tem cientista que explique com exatidão como acontece isso. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Isso, segura aí, irmã Flávia. Deus está perguntando para Jó onde que ele estava quando ele fundou a terra. Onde tinha um ser vivo? Cientista calcula milhões de anos, milhões. Não teve testemunha. Deus criou do jeito dele. Ele continua sendo Deus. Continua, irmã Flávia. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O tamanho da terra, quem determinou que fosse esse tamanho? Esse peso? Essa posição? Quem fez isso? Continua, irmã. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Por que a terra não desapareceu até hoje? Que base que ela tem, que sustentação que ela tem, porque se sairmos da órbita, a gente vai ver uma bola azul, pairando no infinito. Continua, irmã. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando houve o dilúvio, quem reteve? Na criação, quem reteve? O planeta Terra, chamado de Terra, mas a maioria da superfície está ocupada por água. Tem mais água do que terra. E quem segura a água para não vir na terra e cobrir a terra? Quem, igreja? Deus. Quem, igreja? Deus. É Ele que tem poder no céu, na terra, no infinito. O poder é dele. Continua, irmã. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envoldouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Amém, irmã. É isso aí. Obrigado, irmã. Deus que abençoe. O mar, ele chega com a sua onda aonde que Deus quer. Aonde que Deus manda parar. E diz aqui assim: até aqui você vai vir, mar, e não mais adiante. Aqui vai se quebrar as tuas ondas empoladas. Empoladas quer dizer, suas ondas orgulhosas, suas ondas altivas, elas se quebram e se tornam em nada na beirada da praia. O Senhor, fiz isso, eu criei todas as coisas. Então Paulo aqui, irmão, num tempo de crise, num tempo que as pessoas estão duvidando de tudo e de todos, em Romanos, Paulo manda, através da unção do Espírito Santo que estava sobre ele, nós olharmos a criação de Deus. Tudo o que Deus criou está aí revelado, mostra a sua existência. Não é uma explosão cósmica. O homem não veio de um verme, do nada. O homem foi criado, a mulher foi criada. Nós temos um Criador, nós cremos nisso. Não somos nécios, porque o salmista diz o nécio em seu coração, não a Deus.
Nós somos crentes e dizemos: há um Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são vivos, são reais. Nos criou. Coisas invisíveis, Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Desde a criação do mundo. Irmão, se a gente for pegar uma lente de aumento e olhar o jardim da nossa casa, irmão, nós vamos descobrir seres lá que a gente nunca viu. Na pele, na nossa pele, irmão, nós temos fungos vivos que ficam aqui transitando. Perto do nosso supercílio, irmão, nós temos minúsculos seres que caminham em nosso corpo, sem a gente saber, sem a gente ter noção da existência dele, e foi Deus que criou. Então tem coisas visíveis e invisíveis que a mim não compete duvidar de um Criador que fez tudo para a sua glória. E existe um mundo visível e invisível. Eu não creio num céu distante. Não. Aleluia. Eu creio num céu bem perto de nós. Oh, glórias. Eu creio num céu que está ali, ó. Você crê? Aí vem o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. E nós que somos crentes temos que nos ater a isso. Está escrito no 21, porquanto, tendo conhecido quem? A Deus. Conhecido a Deus através do quê? Mesmo aquele que é crente ou que é incrédulo, através da criação de Deus, se conhece Deus. Se sabe que Ele existe, se sabe que Ele é real, que Ele criou a terra, que Ele criou o homem, que Ele criou a mulher, que Ele tem a eternidade, que nós não somos seres, irmãos, que vamos morrer e a vida acabou. Tem uma outra vida, tem o céu, tem o inferno, existem todas essas coisas, e foi Ele que deixou escrito na sua palavra, e nós cremos nisso. Agora apaga tudo isso, digamos que somos incrédulos, como a gente pode crer que tudo que existe é obra do acaso? É como se eu olhasse esse relógio meu que eu tenho digital aqui e pensasse que ele veio do nada. Ele tem um criador, ele tem alguém que criou ele, que programou ele para que ele funcionasse certinho. Não tem como falar que o mundo é obra do acaso. Uma explosão cósmica, que o homem veio do macaco, que foi evoluindo. Não tem, irmãos. Nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que o homem veio do pó, e o homem volta para onde? Você já viu algum cemitério, a pessoa voltando a ser um animal? Não, ele volta, lá no cemitério está lá, volta ao pó, mas não é o fim. Está no pó o corpo, a alma e o espírito estão com Deus. Ele detém isso. Mas a nós cabe glorificá-lo como Deus, honrá-lo como Deus. No meio de toda essa crise, irmão, creia que Deus existe, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Creia na existência e no poder e no milagre de Deus para a sua vida. Creia que portas serão abertas. Creia que milagres acontecem. Creia, aleluia, a mão de Deus é poderosa, o sangue dele tem poder. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que Deus é bom. De Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Deus tem se glorificado como Deus. Hoje tem pessoas cantando, irmão, estão pensando que estão cantando para Deus, mas Deus não está recebendo nada.
Tem gente pregando, pensando que está pregando a palavra de Deus, mas Deus não falou nada. Tem gente, muita gente enganada nesse mundo, irmão, se enganando a si mesmo, enganando os outros, com um evangelho falso, com uma pregação falsa, antibíblica. É cego guiando o cego e caindo todos no mesmo buraco. Só que Deus não está recebendo nada disso. Nós temos que glorificar a Deus como Deus, cantar a Deus como um Deus, pregar a sua palavra como de um Deus, porque Ele é Deus. Reverência, gratidão a Ele, que é todo poderoso. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram o quê? Graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato ficou escuro, obscureceu. Essas pessoas, dizendo-se que eram, 22, sábios, se tornaram o quê? Pessoas loucas, falando loucuras, irmão. Tem gente crendo no cimento, no gesso, no ouro, na prata. Tem gente crendo em animais. Tem gente nem achando que é mais ser humano, que é outra coisa, mas não é ser humano. Tem gente dizendo que Deus errou com ele, que Deus errou, não era para ser assim, eu não sou, Deus errou comigo. Tem gente, irmão, que está beirando a loucura. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. É por isso, irmão, que é uma urgência você saber que você está no meio dessa crise, mas Deus está com você, ungindo a tua boca, o teu lábio, a tua mente, para levar a poderosa palavra dele a quem crê. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 23. Além de fazer tudo isso, eles mudaram a glória de Deus, intento do inimigo. O inimigo usando homens e mulheres, mudando a glória de Deus, que é um Deus incorruptível. É por isso que surge, irmãos, escândalos. Você vê um cantor surgindo aí, cantando, arrebanhando almas para o Senhor, pregando, daqui a pouco vem um escândalo, para que as pessoas duvidem de Deus. O endereço de todo fiel pregador, na sua pregação, é indicar Jesus. O endereço de toda canção bonita, evangélica, gospel, é glorificar Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se fugir disso, irmão, é confusão. Está aqui, ó. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Aí colocaram a semelhança de aves. Aí, adoração a aves, quadrúpedes, o boi, 4 patas, né? O boi, a vaca, e assim vai, animais, e de répteis. Tem gente que crê que a terra está povoada aqui, irmão, por extraterrestres, que os olhos mudam, que os extraterrestres faz isso, faz aquilo. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor é mais poderoso. São demônios disfarçados, confundindo a mente de muitos, e tem muitos aí confundidos. A Bíblia diz aqui, essa é a artimanha do inimigo, fazer Deus ficar na semelhança de um animal. Isso abomina a Deus. Deus não permite que a sua glória seja dividida com nenhum homem, com nenhuma mulher, com nenhum ser que Ele criou. 24. Pelo que também Deus entregou Ele os seus desejos, as suas concupiscências do seu coração, entregou essas pessoas à imundície. Porque Deus segura, irmão. Deus não quer ver o pé do crente vacilar. Quantas vezes dá errado tantas coisas, é Deus lá, irmão, no controle.
Você querendo se desviar, mas Deus lá segurando. Você querendo escorregar, mas Deus sustentando. Deus não quer você caído, Deus quer você de pé. Aleluia! Deus não quer você perdido e nem atolado no lamaçal do pecado, mas firme na rocha inabalável. Pelo que também Deus entrega a ele para as imundícies, e eles começam a desonrar o quê? O seu corpo. Todo mundo que peca, irmão, qualquer tipo de pecado é fora do corpo. A prostituição, a pessoa usa o corpo dele, o corpo dela. 25. Mudaram a verdade de Deus. Os homens tentaram mudar a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais do que quem? O Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja bem que no versículo 24 está dizendo que Deus entregou essas pessoas que estão pecando. Agora no versículo 26 vai dizer que Deus abandonou. Olha aí, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo o quê? Torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Não veja essas coisas que estão acontecendo, irmão, como novidade. Deus entrega essas pessoas. Veja bem, no versículo 24, Deus entregou. No versículo 26, Deus abandonou. 28, novamente a palavra Deus os entregou. Está escrito: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer o quê? O Mateus leu que todas as coisas, mas nem todas as coisas. Agora aqui no versículo 28 de Romanos 1 está dizendo assim: para fazerem coisas que não convém. Então, irmãos, quando o crente é fiel, ele sabe o que não convém. Quando a pessoa é infiel e pecadora, ele faz coisas que não convém. A glorificação, igreja, a exaltação em qualquer circunstância, em qualquer hora, tem que ser para Deus. Deus não divide com ninguém. Êxodo capítulo 20, irmão Sérgio, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o 5. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Deus vai dar os 10 mandamentos e vai conduzir o seu povo no meio de um povo pagão, idólatra. Deus separa um povo, Israel, e vai dar lei para ele.
Olha como Deus se revela através da lei. Então falou Deus todas essas palavras. Ele começa no versículo 2 dizendo o quê? Eu sou o quê? Senhor, em letra maiúscula. Aí está o nome original de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Ponto. Que te tirei da terra da onde? Do Egito. Fui eu que te tirei de lá. Eu te tirei da casa da servidão. Fui eu. A adoração é minha, a glorificação é minha, não divido para ninguém. Lei, versículo 3, é uma lei que todos que adoram o Deus verdadeiro têm que seguir. Não terás outros deuses. Eu posso adorar uma imagem, é um Deus. Eu posso adorar a mim mesmo, eu sou um Deus. Eu posso adorar a minha esposa, é o meu Deus. Eu posso adorar um filho, é o meu Deus. Eu posso adorar um amigo, é o meu Deus. Eu posso adorar o dinheiro, ele é o meu Deus. Tudo aquilo que tira a posição do verdadeiro Deus, complica a vida do fiel. Deus tem um altar aqui dentro, igreja. Deus tem um altar aí dentro, irmã. Ele está habitando aí, irmãs. Está habitando aí, irmãos, você pode glorificar. Ele está habitando aqui, pastor, ele mora aqui. Ele mora aí, irmãos, ele tem um altar aí, aleluia, aqui, ó. Ele é o centro. Pepacleriandalás, aleluia. Não terás outros deuses diante de mim. Veja bem, irmãos, que visão terrível. É a visão que Deus tem. É a visão que Deus me dá aqui agora. Um Deus maravilhoso que vê tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê tudo, todas as coisas. Ele olha para a terra e vê alguém adorando uma imagem. Alguém adorando um homem, um ídolo, um cantor, um artista. Ele vê alguém adorando. E não vê esse alguém que está adorando coisas, adorando Ele. Ele que fez tudo. Ele que dá vida. Ele que dá esse dia para mim e para você. Ele que dá saúde, Ele que dá o alimento, Ele que dá o trabalho, Ele que dá o vigor, Ele faz tudo. E a pessoa vai agradecer a outro. A pessoa vai agradecer uma imagem, a pessoa vai agradecer um homem. E está escrito: não terás outros deuses diante de mim, que sou o verdadeiro Deus. Xeriandalás, glória a Deus. Por isso que nós adoramos aqui sem ver nada. Aqui não tem imagem, aqui não tem figuras, aqui não tem retrato. Aqui tem glória, aqui tem graça, aqui tem poder. Chepariandalás. Isso é abominação. Deus se entristece. Existe tristeza diante dele em ver uma criatura, em ver um ser que ele criou, que tem sabedoria, sua imagem e semelhança, adorando outras coisas a não ser ele. 4. Ele está olhando você lá de cima, olha lá. Ele está olhando está olhando as pessoas que adoram aí. Não farás para ti imagem de escultura, jamais. Nem alguma semelhança do que tem no céu, debaixo na terra e nas águas, nada. 5. Jamais se encurve. Está escrito aí: não te encurvarás a ela, nem servirás. Sabe por quê? Porque eu, ó Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu zelo, eu cuido de você, irmã. Deus diz: eu cuido de você, irmão. Me adore a mim. Mas eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu ouço Deus. Ele é vivo, Ele é real. E visito a maldade que os pais fazem. Esses que estão adorando, haverá punição.
haverá justiça minha, e eu visito a maldade dos pais, não vira até que geração? Terceira e quarta geração. Por exemplo, eu tenho um filho, é a primeira, o neto é a segunda, o bisneto é a terceira, o tataraneto é a quarta. Deus visita essas gerações por causa de uma geração que errou na adoração. Só que tem o seguinte, 6, e eu faço misericórdia em que quantia? Em milhares. A quem me ama, a quem guarda os meus mandamentos. Ou seja, se você hoje está aqui se beneficiando de muita coisa, talvez foi lá atrás que trouxe essa bênção para você. Foi lá atrás alguém que aceitou o Senhor, pagou o preço, e a bênção está alcançando milhares e milhares de geração aqui na frente. Fiquemos de pé, vamos agradecer esse Deus tão maravilhoso. Se concentra nele, irmão. Ainda que as notícias sejam más, ainda que não haja, irmão, fruto na videira, ainda, irmãos, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos pela tua poderosa e gloriosa palavra. E continua com a tua igreja, dando vitória, bênçãos espirituais e materiais, Pai, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor deve ser adorado, glorificado e exaltado na congregação dos santos. Amém, Pai.